Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Cássio Nitsky, graduado em Educação Física, especialista em Ciências do Movimento Humano. Meu mestrado foi em Educação e doutorando em Ciências do Movimento Humano também. Sou professor de Educação Física desde a década de 90, trabalhei com crianças, trabalhei com adultos e hoje trabalho bastante com idosos. Fui professor universitário há 25 anos e hoje também trabalho com pós-graduação em neuropsicomotricidade. A ideia então é falarmos um pouco da ação reflexiva que fizemos sobre a peça Movimenta Aí. É uma peça que nos faz pensar muitas coisas. O papel do brincar, o papel da ludicidade, do ter medo, de enfrentar coisas, de viver sozinho ou viver em sociedade. Então, vamos falar um pouco sobre movimento, né? Nós entendemos que nosso movimento é parte do ser humano, né? E não é só uma questão física ou muscular, é todo um desenvolvimento anterior ao presente, ou seja, é antropológico. O movimento, ele nos traz toda uma série de questões metabólicas que fazem o meu pensar, o meu jeito de ser e minha forma de saúde. Se eu não movimento, eu vou ter muitos problemas. E aí que está, que as pessoas não estão refletindo sobre isso por ficar muito tempo sentados, por ficar muito tempo com aparelhos eletrônicos. O movimento é essencial ao ser humano. Desde o desenvolvimento da criança, seja do bebê, para que tenha o desenvolvimento motor, não é só a parte motora que está sendo desenvolvida, mas sim toda a capacidade daquele ser humano, daquela vida. Quando nós fizemos movimentos, gastamos energia, seja pela estrutura que nós temos, físicas, né, física e mecânica, mas eu gasto energia. Para recompor a energia ou para ter mais energia, óbvio que eu tenho que me alimentar e o meu corpo faz vários processos metabólicos para que essa energia chegue lá. Quanto maior o aporte glicêmico que eu vou ter chegando lá, vai ter o aumento das minhas vias sanguíneas, ou seja, eu vou ter mais aporte energético, porque vai aumentando meus vasos sanguíneos. Com esse aumento de vasos sanguíneos, óbvio, vai chegando mais energia, vai dar mais possibilidades para o meu músculo. E aí eu vou ter aumento das ações relacionadas a articulações. O gesto fica melhor. Outra forma, quando eu faço energia, quando eu faço movimento, eu gasto energia, preciso de mais energia, aumento de vasos sanguíneos, eu vou ter maior aporte glicêmico nos músculos. Seja para hipertrofia, mas simplesmente fortalecimento desse músculo. Mas aí vem aumento de ligações neurológicas. Quando eu tenho mais aporte glicêmico, eu tenho maior movimentação muscular e eu vou ter maior ligações neuromotoras. O que isso faz? Faz que eu tenha maior sensibilidade naquela ação e com isso maior controle motor. Então uma criança que está brincando, que está se desenvolvendo, ela necessita, óbvio, ter movimento, fazer movimento. Que ela consiga se locomover, se ela consiga fazer diversos gestos motores. Ela tem que brincar, ela tem que se jogar, ela tem que ir para a areia, ela tem que ir para a grama, ela tem que subir árvore. Que isso vai dar maior ação corporal e controle dessas ações. Aumenta a autoestima dela, aumenta a capacidade dela de fazer mais movimentos. Muitos pais, por ser de primeira viagem ou ainda com medos, não deixam as crianças fazer movimentos de saltito ou simplesmente rolar ou ir numa árvore, subir uma árvore, porque a criança vai se machucar, tudo é perigoso. E não ao contrário, as crianças devem desenvolver isso. O ambiente deve ser seguro, com certeza, mas o embutir o medo à criança daquele movimento é um problema sério. O que é o embutir? A criança vai começar a fazer um movimento, não faz isso que é perigoso, não sobe aí que tu vai cair. Então já passaram muitas crianças e adolescentes, né, por mim ou por meus alunos nos estágios, onde que a criança não queria fazer atividade porque ela tinha medo.
que vão criando, como na peça, né, esses lobos, esses elefantes, seja a criatividade da criança em relação ao seu próprio medo, mas isso é embutido na criança. A criança cai pela primeira vez e os pais já ficam com medo. A criança começa a caminhar. Já viram essa? Ela começa a caminhar, óbvio que ela vai cair. A mãe fica toda assustada, a avó assustada, pai assustado. A criança começa a ter um pouco de idade, ela já começa, opa, que isso? Ela vai de novo e o pai já pega, põe no colo, ah, tadinho, tadinho, tadinho. A criança, quando ela cai no chão, aprendendo a caminhar, os pais, óbvio que vão acudir, mas a maneira de falar, ela é importantíssima. Vai falar, ó, caiu, vamos tentar de novo? A criança, ela tem uma percepção diferente, que ela vai tentar de novo. Eu vi várias pesquisas de adolescentes, provavelmente uma famosa francesa, onde que aquelas crianças que cresceram com esse medo do fazer, o caminhar, e os pais estiveram em cima, chegaram na adolescência dependentes de decisões de adultos. Aquela criança, então, que ela faz a atividade, que ela experimenta, ela vai cair, mas ela persiste para aprender a caminhar e depois fazer outros gestos, ela é mais independente na tomada de decisões. O que faz ela um adulto que vai ter responsabilidades, que vai ter tomada de decisões. Aquele adolescente que na infância já tem aqueles traumas, que não pode subir, não pode fazer isso, ela vai ter, óbvio, tanto no final da adolescência, a tomar de decisão, o que eu vou fazer da minha vida? Será que eu faço isso? Eu não sou bom em basquete, eu não sou bom em desenhar, não sou bom... Porque sempre teve processos negativos sobre aquela ação motora, certo? Então, isso é uma coisa que os pais têm que refletir, os professores devem refletir em até fazer atividades. Quem é professor de educação infantil não pode ter este medo. Uma vez eu cheguei numa escola aqui em uma cidade metropolitana e as crianças não podiam brincar no pátio naquela semana, só podiam ficar sentadas. E eu perguntei qual foi o motivo. E eles falaram, não, é que semana passada uma criança correndo no recreio caiu, machucou o joelho. Como era a responsabilidade da escola, segundo a mãe, ela ia processar a escola. Então a diretora nos pediu para não brincar no pátio correndo. E eu sei, que coisa mais fora de série. Uma criança tem que brincar, ela tem que correr, ela vai se machucar e vai se elevar. Ela vai tentar de novo, coisas que acontecem. Não pode preceder, né, que não possa brincar porque pode se machucar ou não. Então o papel do professor é educar a criança, mas também educar os pais. Conversar com os pais sobre a importância do brincar, de cair, se machucar e, claro, em ambiente seguro. Então, todos nós fazemos parte de um ensino, de uma aprendizagem para a vida, para a sociedade. Mas vamos falar um pouco agora também de saúde. Como eu falei das ligações, quando eu faço movimento das ligações neurológicas, óbvio que vai fazer o quê? Aumentar as ligações no cérebro. Essas ligações no cérebro me fazem ter o quê? Maior controle sobre o meu encéfalo. Quando eu falo encéfalo, estou falando cérebro e cerebelo. São dois conjuntos onde que o meu cérebro, principalmente pelas ações de memória, hipotálamo, ações associativas, que é o tálamo, e essas ações mais de decisões, que são os córtex, eles se ligam mais pelos processos que eu faço, mas também é a maior ligação com o cerebelo. O cerebelo é mais ou menos como se fosse um coordenador de ações. Então é dada uma ordem, o cerebelo recebe aquela ordem e manda a informação para o resto do corpo e fica vendo se aquela informação chegou, está fazendo ações. Então o cerebelo é um trabalho mais de controle e coordenação dessas ações que eu faço. Ele é importantíssimo, para todo o meu processo. Tem muito mais neurônios no cerebelo que o próprio cérebro. Mas, como eu estou dizendo, devido ao aumento cerebral das ações, ou seja, tem maior ligação neuronal. Isso faz o quê? Maior capacidade
que o meu cérebro tem. Ou seja, quanto mais movimento eu faço, quanto mais exercício eu faço, maior ação vai ter no meu cérebro. E isso estão inúmeras pesquisas pelo mundo, né? Uma das coisas mais importantes é que, se eu não faço movimento, olha o que acontece em função dos lados nossos antepassados. Eu vou relaxar. Vai me dar sono, letargia, porque enquanto eu estou caçando, ou estava caçando, ou estava preparando algo para fazer de habilidade motora, tipo subir em árvore, essas coisas todas, estou gastando energia. Quando eu paro de fazer essas ações, o meu corpo começa a ficar mais letárgico para economizar energia. Isso é ancestral. Então, a criança, o adolescente, inclusive nós, os adultos e as pessoas idosas, devem fazer movimentos ao longo do dia, justamente para não ter essa letargia. E o corpo, ou o cérebro, se acostuma com essa letargia. Há um estudo muito importante, inclusive nacional, dizendo que as crianças que, durante a sua infância, fizeram várias atividades físicas, a memória armazenada lá faz com que essas crianças há uma necessidade na adolescência e na fase adulta de fazer atividade física, se manter em atividade. Isso que quer dizer o quê? Quando eu faço atividade física, eu libero endorfinas e serotonina, sensações de prazer, né, daquilo que estou fazendo é gostoso. Aquela criança que cresce com esse desenvolvimento, ela vai procurar na adolescência, em fase de mudança total, vai procurar atividade física para desestressar, né, baixar a ansiedade. Agora, um estudo feito nos Estados Unidos diz que aquele adolescente que durante a adolescência se refugiou nas drogas, nas bebidas e no celular, ao contrário da atividade física, ele fica dependente desses aparelhos e dependente de álcool e drogas. Enquanto ele podia fazer atividade física, ele está recorrendo atrás dessas substâncias, né, legais ou ilegais, mas que comprometem a integridade da pessoa. Ou seja, a fuga ao estresse, a fuga à rotina, não vai ser na atividade física, que deveria ser, mas sim nessas atividades, porque nosso cérebro precisa dessas liberação de endorfinas e noradrenalina, adrenalina, para a gente possa viver com mais saúde. Bom, eu vim também falar sobre a importância de atividade física em todas as idades. Na fase infantil, não é só uma questão física e motor, como eu disse, mas também é conseguir realizar façanhas. Desenhar, escrever, se comunicar com outras pessoas. Isso é importante. A gente pensa, só desenhou. Não, mas a criança quando faz ali, vai aumentando sua capacidade e, geral, a capacidade para o cérebro. E aí que está, as relações que eu tenho, aquilo que eu faço aumenta a autoestima, o prazer em fazer coisas. Quantas crianças, adolescentes, já estão para baixo, já são meio down, né? Assim, nada me dá prazer. Aí para ele dar um celular, libera adrenalina. A criança, a infância dessa criança, do adolescente, ela tem que ser estimulada e é pelo movimento. Muitos prazeres estão tendo até educação pelo movimento em países como Finlândia, Suécia e assim por diante, fazendo movimento. E o brincar? A criança deve brincar, todo mundo tem noção disso. Mas estimular a parte lúdica. Não simplesmente brincar com o celular, brincar com umas crianças já estão brincando com 1 ano de idade, mas quando a criança brinca, ela vai desenvolver a criatividade. Se ela está sozinha, óbvio que ela vai trabalhar a sua criatividade, a sua autoimagem, em função daquilo que ela vê ao seu cotidiano, né, ao seu redor. Então, ela vai brincar, vai ser estimulada. Inclusive jogos de adivinhações, jogos e brincadeiras de encaixe, de montar, é importante porque vai liberar várias endorfinas positivas para a vida dessa criança. E além da parte cognitiva, que isso vai memorizando, ou seja, as ligações neuronais, elas vão memorizando, porque são mais estimuladas, e facilita depois a lógica. A lógica é importante para matemática,
para o português, geografia, física, etc. Importantíssimo isso. Mas uma coisa que eu chamo a atenção é em relação às questões de brincar com outros. A criança tem que ser estimulada a brincar com outros. Olha como é importante isso, ainda mais nos dias de hoje. Uma criança, ela tem que negociar com a outra criança para desenvolver a brincadeira. E ao aceitar regras e negociar essas regras com os outros. Você não tem como brincar. Se eu não sei negociar, se eu não sei brincar, eu vou ver um mundo só para mim. Eu vou viver de uma forma egocêntrica. Eu vou ser egoísta. Eu quero as coisas tudo para mim. E ao brincar tem que ser da minha forma. O que vai me dizer isso? E as pesquisas já estão dizendo isso, né? Muitos adolescentes não olham para o lado. Muitos adultos ou início da fase adulta, né? Quantas deles já querem as coisas tudo para si? Seja dinheiro, poder, entrar numa fila, achar que ele tem direito a tudo. Se na infância é estimulado brincar com outros, vai ter maior aproximação. E óbvio, maior carinho. Uma melhor comunicação com os parceiros. Então essa relação, brincar sozinho é bom. Brincar com o outro, melhor ainda. Porque faz todo esse processo para uma sociedade mais sadia. Eu tenho um índice bem interessante. É assim, 85% das crianças brincaram na infância, tiveram atividade física na adolescência e na fase adulta. Ou seja, aquela memória, aquele prazer, mostra que a criança brincando, estimulando, ela vai continuar isso para o resto da vida. Aquela criança que não é estimulada na infância nem na adolescência, quando chega na fase adulta, eu quero fazer atividade, mas eu não consigo, não tenho força de vontade. Isso são as desculpas. Brincar é importantíssimo. Brincar faz muita diferença, ainda mais hoje. Então, vai fazer apps, vai se destacar no mundo profissional. Ter criatividade e uma boa comunicação começa lá de baixo. E eu tenho que estimular isso durante toda a infância. Eu como professor, eu como pai, eu tenho que brincar com a criança. Eu tenho que estimular a criança a brincar. Eu tenho que acreditar que esse brincar também seja em movimento. Não é brincar somente no celular. Quantas crianças hoje não sobem árvores? Quantas crianças hoje não vão na areia? Quantas crianças hoje não sabem rolar na grama? Porque tem aqueles bichinhos, me coça isso, a areia, não dá. Medo. Enfrentem seus lobos. Acreditem em si, mas precisam muito, essas crianças precisam muito de educadores que saibam estimulá-los para que a nossa sociedade viva melhor. Então, agradeço a peça Movimento Aí por fazer essas reflexões. Ela é muito importante. E que vocês também façam movimento, que consigam estimular outras pessoas para fazer movimentos. Até logo.